Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso podcast número 3. Estamos cada dia mais crescendo, cada dia mais fazendo vídeos novos, trazendo pessoas novas. Porque como eu falei pra vocês nos vídeos, que o objetivo aqui não é só eu trazer uma palavra pra vocês, não é só eu compartilhar uma palavra com vocês ou falar algo que Deus tem feito na minha vida, mas sim trazer amigos, pessoas que querem compartilhar algo com Deus. Inclusive uma das pessoas que eu acabei de trazer aqui pra vocês é o Andrei. O Andrei é um amigo já de muitos anos, desde a infância, de igreja, de ministério também. E eu trouxe ele para ele compartilhar um pouco algo com vocês, como foi que ele conheceu Jesus, como é que ele aceitou Jesus, alguma experiência que ele teve que ficou marcada na vida dele, porque todos nós passamos por experiências na vida, todos nós passamos por momentos de dificuldade e também momentos de alegria. Então todos nós temos algo para compartilhar, amém? E aí, Andrei? Amém. E aí pessoal, eu sou o Andrei, né? Como o Caio já disse, é um prazer estar aqui com vocês, com o Caio. Cara, sobre conhecer Jesus, é uma coisa meio que, assim, não é meio que difícil, mas assim, sua mente precisa primeiro estar em processo para poder você realmente conhecer o Evangelho, né? Verdade. E, gente, esse podcast de hoje, a gente vai conversar aqui, como eu falei nos podcasts passados. A gente estipula um tempo, mas se for passar do tempo não importa, amém? E Andrei, como foi que tu conheceu Jesus? Porque tu já comentou pra mim que tu meio que nasceu num lar cristão. Mas qual foi o dia que tu decidiu aceitar Jesus, assim? É porque é uma história bem... Não é complicada, assim, é porque aconteceu algumas coisas, né? Uhum. Na igreja, assim, realmente eu tô desde 2009, desde os meus 8 anos, hoje eu tenho 20. Eu conheço o Caio praticamente em 2010, eu acho. A gente ficava conversando, né? Uhum. Na igreja. Mas, assim, é uma coisa que hoje eu tomo muito cuidado, com o passar do tempo na igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com a religiosidade, né? E tipo, eu passei muito tempo, eu até fiz uma pregação na igreja do campo sobre isso, sobre religiosidade. E uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado foi o que aconteceu comigo durante um tempo. Então a religiosidade foi me sufocando muito, até que eu mesmo, né? Até que um tempo eu não aguentei mais, e teve um tempo que eu, com Deus, assim, eu fiquei muito, eu me afastei de Deus, né? Mas hoje, assim, graças a Deus, eu me considero um verdadeiro cristão. Amém. Verdadeiro E cristão. assim, todos nós já tivemos experiências com Cristo, com Deus. Na verdade, todos os dias nós temos uma experiência diferente com Deus. Quando nós buscamos a palavra e quando nós buscamos e servimos ao Senhor. E eu contei pra vocês no primeiro podcast, que foi até só eu podcast, eu tava até bagunçando no podcast passado com os meninos aqui, que eu sou o primeiro YouTube a fazer um podcast sozinho, gente. Eu pesquisei no YouTube, pesquisei na internet, podcast solo, e eu não vi outra pessoa que não tivesse feito outro podcast sozinho. É isso aí, o pai é o pai. É um bichão mesmo. E eu vou perguntar uma coisa do Andrei, assim como eu fiz pra mim e fiz pros meninos também do vídeo passado. Tu teve alguma experiência que tu guarda na tua vida assim com Deus, assim, seja encontro, acampamento ou na igreja, algo que tu lembra assim, cara, essa experiência assim foi algo assim extraordinário? Porque eu comentei, enquanto vai pensando aí, eu compartilhei com a galera que eu tive uma experiência assim que foi extraordinária na minha vida, que foi num acampamento na igreja, que eu não sei se o Andrei tava nesse acampamento, mas a gente foi acordado de madrugada, todo mundo foi acordado de madrugada, todo mundo foi pra dentro do adoratório, e começou um momento de oração. Naquele momento eu não sabia, eu só entreguei tudo nas mãos de Deus, só falei com o Senhor, entrei no íntimo com o Pai. E naquele momento eu caí no chão, orando, chorando, eu só queria chorar. E eu vi os anjos passeando naquele lugar.
E foi assim uma noite de transformação na minha vida, e depois de lá minha vida nunca mais foi a mesma. E no dia seguinte teve um momento que foi tocado o louvor do Aquieta Minha Alma, que tava no auge e tal. A música continua sendo uma música maravilhosa que vai viver nos nossos corações para a eternidade, porque foi uma música assim que tocou no meu coração de uma forma assim, não tem explicação, mudou minha vida. Sabe quando você tá desanimado, quando você tá triste, quando você tá com o fardo pesado na tua vida assim, e quando você entrega tudo nas mãos de Deus, ele vai lá e tira, e você se sente leve? Foi aquele momento. Essa foi uma das experiências de muitas, mas essa foi uma que eu lembro, eu guardo sempre no meu coração. Uma experiência que eu guardo mesmo, foi quando eu tava distante de Deus, e quando eu não tava orando, não tava lendo a Bíblia, mas tipo assim, eu ia pra igreja, mas meio que vazio. Aí eu de vez em quando eu tava, mas tipo assim, quando eu me deparei, quando eu não tinha nada assim, por exemplo, tava sem nada, tava desempregado, tinha só Deus e meus pais mesmo assim pra mim tá ali naquele momento que foi que eu perdi meu emprego, foi uma época meio ruim pra mim, né? Aí foi quando eu falei com Deus assim: Deus, é o seguinte, eu sei que fazia muito tempo que eu não orava mesmo assim, eu falei com Deus, Deus, eu sei que eu não sou digno de estar aqui orando e tal. Foi um momento que Deus falou o seguinte comigo: Andrei, tu precisou ter passado isso para te poder enxergar como é a verdade, como é que o mundo é de verdade, né? Assim, e que estar com Deus é a melhor coisa, que estar com Ele era a melhor coisa. Foi quando Deus falou comigo assim, que até hoje eu guardo, assim, uma experiência top mesmo. E é algo assim muito importante, porque quando a gente precisa passar por algumas experiências para a gente aprender e amadurecer. A gente estava falando ontem no podcast que para a gente conseguir algo na nossa vida, para a gente realizar algo, a gente passa por um processo. A gente passa por um processo na nossa vida, seja ele bom ou seja ele ruim. A palavra certa para que isso aconteça é a perseverança. Porque nós sabemos que a perseverança, ela produz a fé, o significado da perseverança é persistir, é continuar, é não desistir. Por isso que lá no final, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: ser fiel até a morte da tia coroa da vida. Quando ele fala isso, é que a gente venha perseverar na nossa vida cristã com Deus e não desistir. Porque se a gente pensar em desistir, a gente tem que correr aos braços de Jesus, a gente tem que correr aos braços de Deus. Porque a gente precisa parar para analisar e saber que não existe lugar, não existe momento, não existe sensação melhor do que estar na presença de Deus. Porque vamos falar a real, a gente se desvia. E a gente sabe que aquilo é errado. Isso a gente sabe que é errado quando a gente já é cristão. Porque quando a gente se torna cristão, a gente aprende que o que é certo e o que é errado. O que a palavra de Deus diz. Mas muitas das vezes quando a gente erra, a gente pensa em... O negócio pesado vem na nossa vida depois que a gente acaba cometendo o pecado. Só que mesmo antes da gente cometer esse pecado, a gente sabe que aquilo é errado, entendeu? Mas o incrível de tudo isso, o Andrei sabe disso, todos nós sabemos disso, que independente do pecado, independente do que a gente fez, Deus ele jamais deixou de amar a gente. Ele nunca se afastou. É por isso que eu cito muito Romanos capítulo 8, versículo do 31 ao 39, que Deus ele fala assim que nada pode separar o amor que ele tem por cada um de nós. Nem os anjos, olha para te pensar, nem os anjos, nem as coisas que vão vir no futuro pode separar o amor que Deus tem por cada um de nós. Só que muitas das vezes somos nós que nos separamos do amor dele. Só que, mesmo nós nos separando do amor de Jesus, mesmo porque o Andrei já se desviou, eu também já me desviei. Eu não falo se desviar, gente,
é se afastar da presença de Deus. Perder o foco, né? Perder o foco, se afastar do propósito que Deus tem na nossa vida. Afastar do propósito. Então, Pode estar indo na igreja, né? Mas assim, o propósito está totalmente afastado. Longe. Porque, gente, não é fácil ser cristão no dia de hoje. Mas para Deus nada é impossível. Eu sempre digo nos finais dos vídeos que quando nós estivermos tristes, acabei de falar aqui, quando nós estivermos tristes, desanimados, que a gente não tiver força para ler a palavra e orar e fazer a obra do Senhor, a gente tem que correr aos braços de Jesus. Porque o que eu tô falando aqui para você é verdade. Se você for fazer isso que eu tô falando aqui agora, a tua vida vai ser transformada. Por quê? Eu compartilhei nos 2 podcasts que há um tempo eu fiquei muito desanimado. Não só eu, porque todos nós já passamos por algo que trouxe desânimo na nossa vida. Ontem mesmo a gente ficou desanimado por uma situação que aconteceu, mas a gente precisa saber que Deus ele está no controle de todas as coisas, que Ele está agindo e que certas coisas precisam acontecer na nossa vida para que a gente venha aprender e amadurecer. Como eu falei, é um processo. O Andrei passou por um processo na vida dele para ter um amadurecimento no reino de Deus, entendeu? Então, todos nós passamos por experiências todos os dias. E a nossa caminhada com Deus não é fácil, porque todos os dias o diabo tem que fazer de tudo para que a gente venha se desviar, entendeu? E todos nós passamos por dificuldades, por diversidades na nossa vida. Mas uma coisa que eu guardo muito no meu coração, o Andrei sabe disso porque eu já compartilhei muito isso com ele. O Andrei, gente, vou falar aqui, o Andrei ele vive aqui em casa porque eu chamo ele. Porque eu venho pra cá pra gente jogar, pra gente conversar, falar da nossa vida e tal e pá. E por isso que eu trouxe ele aqui, porque ele é uma pessoa que tá todo tempo aqui comigo, praticamente todo dia ele tá aqui comigo. Por isso que eu quis trazer ele pra gente fazer esse podcast, pra gente conversar aqui. E a nossa vida com Deus... lembrei. Eu sempre falei isso pra ele, eu falei pra muitas pessoas. Uma das coisas que a minha mãe sempre falava pra mim é: Deus, ele não perdeu o controle de nada. Independente do problema, independente que o mundo esteja acabando, Deus, ele não perdeu o controle de nada. Ele sempre está e ele sempre estará no controle de todas as coisas. Seja no planeta Terra, seja na nossa vida, seja na natureza, seja nas profecias que estão acontecendo no mundo, porque nós sabemos que ele está voltando. E em relação a isso, todos nós ouvimos todos os dias, o Andrei já ouviu isso, todos nós ouvimos todos os dias que Jesus está voltando. E muitas das vezes a gente não valorizou isso, a gente não valoriza, não que valorizou, porque ele ainda não voltou, é que a gente não tem valorizado. E cada dia mais está acontecendo sinais, né? Sinais. Tudo que está na Bíblia, você pode ter certeza que todos os sinais que Deus deixou na Bíblia, que ele falou para os seus discípulos, que um discípulo de Jesus, não vou me lembrar muito bem, não sei se o André vai se lembrar, o discípulo que perguntou a Jesus: como eu vou saber, como a gente vai saber que o Senhor vai voltar de novo para nos buscar? Mas foi um dos discípulos que perguntou de Jesus, que perguntou de Deus. E ele falou assim: haverá rumores de guerras, aparecerão falsos profetas, e tudo isso que Deus falou há 2000 anos atrás está acontecendo hoje. Está se cumprindo. Fome já existia há muito tempo, gente, mas vem piorando. Entendeu? Pandemias, que são as doenças, as pragas que ele cita na Bíblia, pandemias estão acontecendo. Se você parar para pensar, as pandemias que existiam antes, morreram muitas pessoas, mas foi em certos lugares específicos. Essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, que já está acabando para a honra e glória do Senhor, amém, foi no mundo inteiro, gente. Foi no mundo inteiro. Mundo inteiro não, né? Eu tô falando, quando eu falo mundo, eu tô se referindo à galáxia, né? Foi no planeta todo, no planeta Terra todo. Todos os países, todos os estados, todas as cidades, todos os bairros foram atingidos por essa doença. E isso é um sinal da volta de Cristo. Porque a gente comentou ano passado, quando estava todo mundo distante um do outro, cultos distantes, que a pandemia ela veio para nos ensinar que a gente não pode viver só de igreja. Porque a igreja somos cada um de nós. Amém? A pandemia ensinou pra gente ser crente no nosso íntimo. Com certeza. Nosso íntimo. Ser crente não, ser um cristão de verdade, né?
tipo assim, eu vejo o que aconteceu nessa pandemia. Eu percebi que muitas pessoas, elas esfriaram, né? Mas Sim. não só assim em questão ao cristianismo, a igreja, não só isso, elas esfriaram como ser humano, pô. Tipo, um exemplo assim, tá acontecendo uma coisa ruim com uma pessoa ali, que tipo, o YouTube pode falar assim, coisas muito, né? Então, tá acontecendo uma coisa ruim com uma pessoa, tipo, que ela se vira, tipo, as pessoas estão assim hoje em dia, o amor tá muito frio, o ser humano, assim, tá muito frio. Então, tipo assim, e esse é um dos sinais, né? Com certeza o amor se esfriará. A própria Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará. Tipo, hoje tá acontecendo coisas horríveis. Pais fazendo coisas horríveis com filho fazendo coisas horríveis com os pais. Tipo assim, uma coisa que na Bíblia fala que os justos saberão quais são os sinais. Então, tipo assim, hoje a gente tem que ver, a gente tem que ficar reparando nos sinais. Não que a gente fique, meu Deus, qualquer coisa, meu Deus, pegou fogo na água, meu Deus. O Toreto fala da família. Não, isso não. Tipo, tem coisas que realmente são sinais e tem outras coisas que não. Tipo, a pandemia talvez seja um sinal de Deus, entendeu? Entendeu? Tipo, é assim que, tipo, realmente a gente tem que enxergar as coisas. Porque tem sido assim um momento difícil, porque inclusive eu comentei com vocês através dos 2 podcasts. Vou comentar de novo aqui, porque o ano de pandemia para mim foi muito difícil. Aí eu vou entrar numa pergunta que eu fiz ontem. Essa pergunta eu vou fazer em todos os podcasts que eu trazer pessoas aqui, que foi até o Eliabe que perguntou isso. O Eliabe perguntou bem assim: nesse ano de pandemia você já pensou em se afastar ou se afastou de Deus? Já pensou ou se afastou? Tipo... Quem não fala? 2020, 2021? Não, eu falo da pandemia pra cá. A pandemia começou quando? Março, né? Março Foi, 2020. de março. 2020 pra cá, pra até hoje. Sim, foi na verdade eu tinha me afastado um pouco antes já da pandemia. Então, a pandemia só fez piorar a situação. Mas tipo assim, tipo assim, foi em julho praticamente que eu me voltei assim a orar e tal. A gente ainda tava na pandemia ainda. Mas, tipo assim, foi uma coisa que me acrescentou, né? Que me edificou, assim, que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente como de quando eu era antes, entendeu? E a pandemia, gente, eu não comentei isso com vocês aqui em vídeos, não sei se eu comentei, mas a pandemia, ela fez que a gente venha saber que a gente não pode viver só de igreja, porque, gente, a gente vai para a igreja para agradecer a Deus, para nos alimentarmos da palavra de Deus e para adorar o Senhor, mas não é só naquele momento. E sim, esse momento tem que se tornar realidade na nossa vida todos os dias. Porque a gente não pode viver só de templos. A gente tem que viver para Cristo todos os dias, aonde quer que nós estejamos. Porque é muito bom você estar na igreja. É muito bom. Inclusive hoje eu vou estar indo lá para a igreja. Entendeu? Dormir lá na igreja com os meninos lá pra gente adorar, pra gente louvar. Isso é muito bom. Mas isso não pode ser feito só na igreja, e sim no dia a dia da nossa vida. E a pandemia veio para fazer isso com a gente, para que nós venhamos nos autoanalisar, acordar para a vida, que muitos não acordaram, muitos ainda estão afastados, porque a pandemia só foi um sinal para as pessoas se afastarem. Eu vi isso de alguém, eu acho que o Andrei já ouviu isso, que as pessoas que se afastaram, gente, eu não estou julgando, foi algo que eu ouvi. As pessoas que se afastaram na pandemia eram pessoas que já estavam desviadas antes dentro da igreja, mas a pandemia só foi um ponto do iceberg para realmente se afastar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a pandemia, ela veio para que a gente venha nos autoanalisar e saber que a gente não pode viver só de igreja. Não estou dizendo que é errado você ir para a igreja, misericórdia, não me entenda mal. Eu estou dizendo aqui que a gente não pode viver só de igreja, só dependente da igreja. Viver. Não pode ser só cristão dentro da igreja, né? Isso, essa a palavra certa. Ser cristão tanto fora quanto qualquer outro canto. Porque, quer queira ou não, nós somos o diferencial hoje. Eu estava falando isso pro Caio ontem. Foi,
nós somos o diferencial, nós somos os diferentes, nós somos os diferentões, somos, né, da sociedade. A sociedade hoje é o que? A que a gente vive hoje, brasileira. É assim, não julgando, as pessoas fazem o que elas quiserem, tem o livre-arbítrio. Sim. Mas, tipo assim, a gente vive num meio social que, tipo, é muito imoral, digamos assim. Muito imoral mesmo. A gente vive num meio, assim, de bebidas, drogas, festas de madrugada. São essas coisas assim, entendeu? E pra pessoa realmente, ela se manter firme, ela tem que ser realmente nascida de novo. Então, tipo assim, Deus, Jesus, ele fala isso na Bíblia, que essas pessoas que são assim, elas são, nós cristãos, nós que somos diferentes, nós somos pessoas extraordinárias. Somos pessoas extraordinárias. As pessoas que vivem de acordo com como elas querem, tipo, livre-arbítrio, elas são pessoas normais, pô. São pessoas, assim, ordinárias só. Tipo, só são iguais. A gente não. Nós somos pessoas extraordinárias. E a pessoa de Jesus te comparar com um cara que tu é extraordinário, assim. É muito... Esse daí que eu vim entender hoje em dia. Tipo, do tanto tempo que eu tenho, assim, de ouvir falar da palavra, da vida. Hoje eu entendo isso, que, tipo, nós que somos cristãos, nós somos extraordinários. Nós não somos pessoas ordinárias, né? E a gente teve muitas experiências com Deus nessa pandemia. Todos nós, eu acredito que todos, até as pessoas que não são cristãs. Porque eu estava comentando ontem que a gente perdeu muitas pessoas. Inclusive eu perdi minha mãe, o Andrei perdeu a avó. A nossa família, até mesmo a nossa família da igreja lá, perdeu 2 pessoas que eram pessoas maravilhosas, que a gente tinha intimidade assim, fora do comum com elas, que eram inclusive pessoas que cozinhavam lá na igreja, pessoas que a gente tinha intimidade pra caramba. E a gente ficou muito triste, desanimado. E eu falei no vídeo que Deus, ele falou muito comigo, que através da palavra de Isaías 57:1, que muitos não entenderiam porque Deus ia levar certas pessoas, mas saber que Ele está levando porque o propósito já foi cumprido aqui na terra e que elas não sofreriam dano da segunda morte. Então que a gente não venha se entristecer por alguém que se foi. Assim, é triste, a gente vai sentir falta e tal, vai ter tristeza, isso é normal. Mas eu quero falar no reino espiritual, que a gente não venha se sentir tristeza porque elas estão com Deus. Elas estão com Jesus, elas estão melhor do que nós. O Andrei até falou, eu até estava conversando com o Andrei, a minha mãe está melhor do que nós aqui, entendeu? Eu sei que eu queria muito que ela estivesse aqui. Pode ter certeza que eu queria muito que ela estivesse aqui, fazendo a obra com a gente. Melhor, né? Pois é, mas a vontade de Deus é melhor do que a nossa aqui. Muito melhor. Muito melhor. O tempo de Deus é melhor do que o nosso. Então ela está vivendo agora uma vida ao lado de Deus, que em breve eu e você, eu e o Andrei, todos nós vamos estar lá também. Se Deus, eu com 21 anos, eu comentei isso ontem. Se eu com 21 anos, Deus fala assim, filho, teu propósito já foi cumprido aqui na terra. Quero você. Me leva. Não sei. Pode ser qualquer forma que Deus pode me levar. Ele me leva. Muitos não vão entender. Pô, o cara novo, 21 anos. Como é que ele foi? Porque ele foi, porque Deus permitiu tal. Muitas pessoas vão se perguntar. Muitas pessoas não entendem o plano de Deus, né? Pois é. Só que o plano de Deus, gente, ele é bom, perfeito e agradável. Só que não vai agradar muitas pessoas. Até mesmo, muitas das vezes, nós não se agradamos com a vontade de Deus. Mas depois nós entendemos que ela é agradável. Então, esse momento pra gente conversar aqui foi pra gente conversar na palavra. Porque o objetivo do podcast... Não estamos terminando o podcast, gente. Eu só tô explicando aqui. Mas esse momento é pra gente conversar da palavra. Experiências que a gente teve. Porque esse momento é muito bom. Porque a gente compartilha com vocês experiências. Porque talvez tenha pessoas... reais, né? Reais que porque, nós passamos. Muitas vezes, tipo, você vai na igreja. Aí, digamos assim, não julgando, entendeu? Tipo assim, você vai na igreja, você ouve a pregação e tal, volta pra casa. Não tem um diálogo, uma conversa, né? Tipo, pra aproveitar, pra você que mesmo que não seja cristão, que tá passando por uma, sei lá, dificuldade emocional, sei lá, qualquer coisa que você pode mandar mensagem no direct desse bicho aqui, ou meu mesmo, ou comentar aqui. Alguém que você sabe que é cristão, que você confia. Tá passando por alguma coisa, perdeu a mãe, perdeu o pai, ou sei lá,
depressão. E tipo, era uma coisa que eu queria falar muito aqui. Tipo, uma coisa que eu queria falar muito. São dois assuntos que eu queria abordar. Pode falar. São para falar com pessoas não cristãs, entendeu? E sobre a sociedade jovem, né? Hoje em dia. Porque nós dois, quer queira ou não, nós somos jovens, né? Jovens tem mais facilidade de influenciar outros jovens do que ter o velho aqui. Então, segura na mão de Deus e vai. Entendeu? É verdade. Gente, eu postei praticamente todos os meus vídeos. Eu falo disso, mas eu fiz especificamente um vídeo, ele vai estar aparecendo aqui na tela. Bem aqui, ó, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Que o tema é... Deixa eu virar o microfone aqui. O vídeo tá bem aqui, ó, na tela para vocês. O tema é você não está sozinho. E tem um outro vídeo que vai também estar aparecendo aqui na tela, aqui onde o Andrei tá, ó. Bem aqui, ó. Que é o lugar secreto. O que eu falo nesses dois vídeos? No vídeo que eu falo se você não está sozinho, você já pode pensar aí. Que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema que nós estamos passando. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por certas coisas na nossa vida, nós pensamos que estamos sozinhos, que Deus não vai nos ouvir, que aquele momento não vai passar, porque a gente está passando por isso por certo tanto. Só que o problema é que nós não entregamos verdadeiramente nas mãos de Deus. Nós não entramos no nosso íntimo. Sabe qual é o exemplo que a gente pode dar do que tu tá falando? É de Paulo, Saulo, que se tornou Paulo de Tarso, né? Pra quem não sabe, pra quem não é cristão, ou não sabe mesmo sobre a história de Paulo, ele foi um cara, ele era soldado, ele era romano, né? Ele era romano, ele era um chefe. Digamos assim, um capitão, né? Da Roma antiga, da época de Jesus. O que acontece? Os 12 apóstolos de Cristo, tinha certas pessoas que não concordavam com o que Jesus falava, entendeu? E os apóstolos de Cristo, os discípulos de Cristo, eles anunciavam o evangelho de Cristo. Mas tinha alguns países, ou algumas pessoas, ou algumas regras, leis, que não aprovavam, né? E tipo, era justamente isso que Paulo fazia. Certamente ele odiava os cristãos. Sim. Não só os discípulos de Jesus, mas como os cristãos que se converteram, né? Sim. Naquela época lá. Ele matava, né? Matava pessoas que eram assim, discípulos de Cristo mesmo, né? Sim, sim. E assim, ele fez muita coisa errada, né? Perante Deus. Ele plantou uma coisa muito, muito ruim. Tipo assim, chega uma parte na vida de Paulo que o próprio Jesus, quando ele tá caminhando a Damasco, né? Parece. Aí no cavalo, ele cai do cavalo. Cai do cavalo cego. Aí ele ouve uma voz assim do nada. Ele fala, falando bem assim, Paulo, ou Saulo, né? Por que tu me persegues, né? Aí ele fala, quem que tá falando? Eu sou Cristo Jesus, a quem tu persegues, né? Aí, tipo, eu só sei que ao longo da história, ele é curado da cegueira por um discípulo, né? Por um cristão, um cara que segue a Cristo. Não era Pedro? Não era Bartolomeu? Não sei, eu não tô lembrando agora. Mas foi um discípulo. Ele chegou na cidade e ele curou ele. Então o que aconteceu? A partir daí, Paulo se tornou cristão. Ele foi batizado. Alguma coisa com alguma coisa no nome dele. O cara que foi usado por Jesus para ser curado para curar a cegueira de Paulo, né? Então, a partir daí, ele foi um cara que hoje ele é um exemplo de cristão. Ele é um exemplo, né, cara? Ele é um exemplo top, assim. Ele era imitador de Cristo, pô. Imitador de Cristo, cara. Pode ter uma ideia, o cara é imitador de Cristo. Eu acho que, tipo, ninguém chegou no nível dele pra ser perto de Ananias. Ananias. Foi um discípulo de Jesus e companheiro de Paulo. Foi companheiro de Paulo. Companheiro de Paulo. Depois disso. Ou seja, tem uma parte que ele fala que ele tem um espinho na carne. O que é o espinho na carne dele, velho? Ele fala. É o remorso que ele sentia. De ter matado os cristãos, de ter feito aquilo, tipo... Até se você assistir aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que eu gosto demais. Apóstolo Paulo, né? Ele sonha com aquilo, pô, matando os cristãos. Foi ele que matou Estevão, que era
discípulo de Cristo, né? Morreu a pedrada, sério? Isso, foi ele que mandou, pô. Entendeu? Ou seja, mas no final, o que foi que aconteceu com ele? Ele morreu, né? Daquele jeito, não sei se vocês conhecem, morreu decapitado. Né? Pelos próprios romanos, né? Porque naquela época não podia, porque era uma lei assim que eles não aprovavam, né? Sim. Mas tipo assim, hoje ele é um exemplo pra milhares de pessoas. Então assim, tem muita gente que fala assim, eu fiz muita coisa errada e tal, não sei o que. Mas Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Não que você esteja imune às consequências do que você plantou, entendeu? Porque eu colhi muito, entendeu? Eu colhi muito. Ou seja, não que você esteja imune a uma coisa que você fez e tal, mas assim, o final é certo. O final é certo. É a melhor coisa. Com certeza. A melhor coisa. E tem uma frase que eu gosto muito no filme, que ele fala bem assim, que o homem, na vida dele, ele chega perto do rio, né? Ele pega um punhado de água assim, ó, e a água cai, né? Não tem como. Ele fala bem assim, que o homem, na vida toda dele, ele luta por esse punhado de água, assim, ó, que vai e cai. Mas ele esquece daquele mar todinho, pô. Qual é o mar todinho? Hoje é a palavra, seguir a Cristo, né? Servir a Deus. Então, hoje, pra mim, é uma opinião minha, que tipo assim, não sei se a minha opinião importa pra você, mas assim, que pra mim, é a melhor coisa de se viver seguindo o caminho de Cristo. Com certeza. Que Paulo, apesar de tudo que ele fez, ele se arrependeu, entendeu? E ele virou dos maiores apóstolos da Bíblia. Inclusive ele fez muitos, inclusive da maioria das passagens bíblicas, dos livros da Bíblia no Novo Testamento, foi ele que fez. E ele foi um cara muito íntimo de Deus, muito íntimo. Assim como até ele chegou a falar, seja pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o nível de intimidade, de santidade, de um homem de Deus, de um homem que servia ao Senhor. Para ele dizer isso, cara, ele era um cara muito louco por Jesus. Tipo, olha a diferença do cara que matava, não importava cristãos. Tipo assim, quando ele teve a experiência com Deus, aí depois, caraca, ele se tornou um dos top mesmo. E tem uma coisa que ele fala, que tipo assim, a morte pra ele não é nada, pô. Tipo, lucro. Tem muita gente que... Morrer pra Cristo é lucro. Viver em Cristo e morrer é lucro, né? É isso, viver em Cristo e morrer é lucro. Tipo, o cara não temia nem a morte. Tem muita gente que teme a morte. Tem medo de morrer, né? O cara pode ter mais, ele não tinha medo nem de morrer, pô. Não tinha. Entendeu? Porque ele sabia pra onde ele ia. Gente, ó, vou contar uma coisa pra vocês, disso que o Andrei falou. Quando você tem a certeza da sua salvação, quando você tem certeza que se você morrer agora, você vai pro céu, cara, uma das pessoas que não tinha medo de morrer era minha mãe. Ela chegou no nível de dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Se você quer que eu seja curada, que o Senhor me cure, mas se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leve. E até que a gente não ficou um tempo não entendendo porque Deus levou, e depois que Deus veio me dizer que o propósito dela já tinha terminado. Assim como o de Paulo já tinha sido terminado, o propósito dele na terra, ele morreu. Foi uma forma cruel? Foi. Mas por Cristo. E porque também ele, né? Sim. Ele plantou. Ele plantou. Teve uma certa consequência, né? Certa consequência do que ele fez. Então, o que a gente quer trazer com tudo isso? Não importa o que você fez, né? Não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, porque pecado é pecado. E não tem diferença do pecado de roubar uma moeda de 5 centavos, outro de roubar um banco, porque pecado é pecado. Outro de matar. E tudo é igual. Independente do que você fez. O que a gente quer dizer para você através desse podcast, através desse momento de conversa, é que Jesus continua te amando. Ele continua te amando. E em momento algum, não pense mais nisso. Em momento algum ele não te deixou. Ele te deixou. Ele não te deixou. Ele sempre esteve do teu lado, te protegendo, te guardando, te livrando de todo mal. Porque
é incrível que mesmo nós distante dele, Deus ele continua nos protegendo e nos guardando, nos livrando de certas coisas. Porque muitas das vezes a gente nem sabe o que poderia ter acontecido com a gente, porque Deus já livrou a gente de algo. É por isso que a gente tem que ser grato. Porque muitas das vezes algo pode acontecer com a gente, e Deus fez assim, ó, não, se tu for por aqui, pode acontecer isso contigo. Então Deus fez a gente passar ao redor para que isso não venha acontecer na nossa vida, a gente nem percebeu. E muitas das vezes a gente nem agradece a Ele pelo dia. Então o que eu quero dizer para você, pra gente encerrar esse podcast, foi aqui, tá dando 35 minutos, mas eu vou trazer mais o André aqui pra gente conversar mais. O podcast aqui é pra gente conversar, bater um papo, compartilhar coisas. Tipo assim, eu queria abordar só mais um assuntinho que eu falo. Pode falar. Que é assim, mas eu fiz muita Bati coisa... aqui, gente. Eu fiz muita coisa errada, não sei o que, tem pessoas que sabem, que vão me julgar. Gente, é o seguinte, não tem ninguém, tipo assim, que nunca vai ser julgado. Né? Tu pode, o Caio, eu posso ser o cara mais top de todos. Mas tipo assim, assim, eu falo no top no nível cristão, tendo não sei o que, sendo certo. Sempre vai ter alguém pra julgar, sempre vai ter alguém. A gente nunca vai estar imune a isso, porque infelizmente a sociedade de hoje em dia é muito assim. Entendeu? Hoje nós temos muito juiz, né? Mas cara, é o seguinte, com essas pessoas nós temos que o quê? Temos que amar e não dar bola. Entendeu? Tipo assim, a gente ama. Ó, um exemplo, o cara tá me julgando porque ele sabe uma coisa que eu fiz, sei lá. Aí um exemplo, tá? Aí não, porque o Andrei não sei o que, agora quer ser crente, quer ser cristão agora. Mas assim, é a tua vida com Deus. É a tua vida com Deus e nada importa. Só ama Ele. Eu iria somente amar Ele. Tipo, hoje o que eu faço, os meus princípios são esses. Entendeu? É a tua vida com Deus, ou é a tua vida. Entendeu? É uma coisa que eu levo muito hoje, porque tem muita gente que se importa com a opinião do outro, fica triste, fica com vergonha, fica tímido. Se fosse por isso, eu não tava nem falando aqui. Porque eu tenho certeza que tem gente que vai falar, o André, que é a minha vida, é com Deus que importa. Entendeu? Então é isso que eu ia falar. Porque independente do que alguém fez pra você, independente do que alguém falou pra você, ame essa pessoa, perdoe, porque Jesus ele te perdoou, você sendo pecador. Por que você não pode perdoar essa pessoa? Então perdoe e faça a sua parte de perdoar, que você vai ser perdoado por Deus. Deus ele vai te abençoar pra caramba mesmo. Você não tem noção de tanta coisa que... Né? Pois é. Você não tem noção do quanto Deus ele quer abençoar a tua vida, do quanto Deus quer abençoar a vida da tua família. Então perdoe, ame. Resumindo tudo aquilo que a gente falou aqui pra vocês, você não está sozinho. Dependente do que você está passando, da situação, do problema, se você está desanimado, se você está triste ou se você está passando por algo que vem te distanciando da presença de Deus e do foco da cruz e do propósito que Ele tem na tua vida, corra aos braços de Jesus. Vou te dar uma dica. Entra no teu quarto em secreto. Eu falei aqui num dos vídeos. Procure aqui no meu canal. Lugar secreto. Entra no teu quarto, feche a porta. Isso é bíblico. Coloque uma música, um fundo musical. Não bota uma música que tenha letra não. Bota só um fundo musical. Feche teus olhos e comece a falar tudo o que você está sentindo para Deus. E comece a entregar tudo nas mãos dele. Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele fará. Em outras traduções, e ele te ajudará. Então, tudo o que você estiver passando, quando você acordar, entregue tudo nas mãos de Deus. Ele vai te direcionar para o caminho certo, ele vai te ajudar, ele vai tirar tudo aquilo que vem te distanciando da presença dele. Obrigado aqui, eu quero agradecer aqui os caras que estão fazendo uma construção logo aqui atrás. Se vocês tiverem ouvido algum som, sorry my friends. É a trilha sonora. É a trilha sonora. É por isso, gente, que eu tô colocando, o fundo musical aqui para vocês, um negocinho aí para vocês curtirem, é só para tentar tirar
a barulheira que tá aqui na frente. Mas em breve tudo mais disfarçado. Mas em breve isso vai mudar. Eu até comprei um microfone novo, tá aqui embaixo, eu não vou levantar porque pode tirar o áudio. Mas ele tem esse pop filter que fala? Esponja. É uma esponja, vamos dizer assim, uma esponja que ele evita de o áudio ficar, de entrar muito ruído, entendeu? Então ele, ó. Isso aí. Então ele tem ajudado pra caramba o canal aqui, os vídeos tá sendo através dele. Então logo vou estar comprando outro pra ficar um negócio bem bacana aqui pro nosso podcast, pra ficar um microfone pra mim e outro pro Andrei ou pro outro convidado que vai estar aqui fazendo um vídeo com vocês. Então, esse foi o momento de podcast. Eu espero que o Andrei tenha gostado. Com certeza. Foi um momento pra gente conversar, pra gente bater um papo. Sem dúvida. Porque, como eu falei pra vocês, não é só um momento, não é só o objetivo desse canal, não é só pra mim falar, e sim trazer as pessoas pra compartilhar algo com vocês. Experiências que tiveram, experiências que continuam tendo, porque todos os dias nós temos uma experiência diferente com Deus, cada dia. E se esse podcast der certo, que em nome de Jesus vai dar certo, vai crescer muito, eu vou separar o canal. Esse canal aqui, Caio Santana, vai ser para devocionais, dicas, palavras, lives, etc. E eu vou fazer um canal que se chama Pod Christian, que é o nome do nosso podcast aqui. Top. Que vai ser só para podcasts e cortes. Amém? Cortes Pod Christian. Então, Deus vai abençoar muito esse momento aqui. Eu espero que você tenha gostado desse momento de conversa, de podcast. Eu espero que através de tudo aquilo que a gente falou, que o Andrei falou, que a gente conversou aqui, tenha te edificado, tenha abençoado a tua vida, tenha abrido a tua mente para certas coisas na tua vida espiritual, não só espiritual, gente, na tua vida natural, mas na vida natural, do seu dia a dia emocional, para tudo. Porque tudo que a gente quer dizer aqui é que a gente vem entregar tudo nas mãos de Deus. Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. E em momento algum, Ele deixou de estar no controle de tudo. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse momento de podcast, desse momento de vídeo. Andrei, se despede aí da galera aí. Falou, pessoal, é nóis. Se quiser conversar com nós aí, @Andrei Santos no Instagram. Tá aqui, ó. Entendeu? Comentário. E o dele também, se quiser falar, se quiser comentar aqui, não tem problema. Entendeu? Eu posso mandar no canal do Caio também, né? Mas é isso aí, muito obrigado pela oportunidade, Caio. Agradeço. Amém. Quero estar mais vezes aqui. As redes sociais vão estar aqui embaixo, tanto a minha como a do Andrei. Você pode estar seguindo lá. E que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Que você venha cada dia mais buscar mais a presença de Deus, porque vale a pena servir a Ele. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. E vamos juntos espalhar o amor de Deus. Amém. Porque em breve Ele vai descer ali naquelas nuvens para vir buscar a sua noiva. E que a gente venha estar preparado. E enquanto Ele não voltar, vamos espalhar o amor dele juntos. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Falou e fui!